Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com a Juliana Abramides, é um prazer recebê-la aqui, tudo bem? Eu já quero te passar a palavra para você mesma se apresentar, falar aí da sua trajetória, e também falar dos temas de pesquisa que te interessam, né? Você tem uma tese também, se você quiser falar aí dessa tese já. E então já lhe passo a palavra e é um prazer recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bom, Caio? Um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez, agora de maneira transversal online, nessa Uhum. nossa comunicação. E muito obrigada pelo convite, fiquei super contente, estava ali esperando a minha hora, e aí vamos iniciar essa conversa. É, eu tenho ali uma formação na área de serviço social. Então, eu fiz o meu mestrado, minha titulação bacharel, meu mestrado e o doutorado também na mesma área de serviço social. No mestrado, eu fiz alguma pesquisa do ponto de vista da prática profissional e da mediação da arte e da cultura na prática do serviço social. Enfim, porque eu venho aí na minha trajetória caminhando no caminho do trabalho social e no caminho também artístico, de criação literária, de contos, de poemas, de criação de canções, letras, musical. Então, eu fui buscando no mestrado articular e fazer a mediação entre esses dois campos que me são peculiares e que, né, que me importam e me direcionam na vida. Então, no mestrado eu trabalhei essa questão com práticas no campo da urbanização de favelas, alguns pontos de cultura que também eu ajudei a criar em comunidades e também no trabalho com comunidades quilombolas, que foi um trabalho que eu fiz por um ano com comunidades quilombolas. E aí era uma equipe com pessoas da dança, do teatro e da música, e a gente fez um trabalho social na mediação também desses campos de arte e saber com comunidades tradicionais quilombolas, que foi Uhum. super rico. Então, no mestrado foi esse caminho, e aí no doutorado, continuando com as pesquisas artísticas, como eu havia tido uma experiência de trabalho na Bienal de Artes de São Paulo, em 2014, acho. E aí eu falei, bom, comecei a, né, entender também a arte em outras perspectivas, né, mais conceituais, ou enfim, também fazia uma trajetória de ida até a Bienal, eu ia caminhando muitas vezes, então fiquei num olhar para a cidade de São Paulo e comecei a me interessar pela questão do pulsante da arte de rua, como algo pouco estudado, como algo que tem uma estigmatização ainda e uma repressão, algo que em muitas facetas é tido como ilegal ou como desobediência civil, e algo que eu vi que era porque poderia ser compreendido, estudado mais. Então, enfim, comecei a cair nessa onda, assim, né, de pensar, não tenho nenhuma vinculação com as artes plásticas, mas eu sempre olhei a questão da pichação como algo que tinha uma importância social, então, a minha vida inteira, assim, desde adolescente, eu cresci no centro da cidade de São Paulo, sempre fiquei muito na rua, andando de patins, de bicicleta, e sempre olhando muito o que rolava na rua. Então, acho que essas questões estavam ali latentes e como algo que eu cresci junto com o crescimento e com o exponencial, com a exponencial importância que a arte de rua foi tomando. E aí, enfim, comecei a ter um olhar reflexivo para isso. E aí fui então na tese de doutorado, de doutoramento, olhar para essa arte, que a arte para mim foi essa questão mais importante do século XXI e mais difundida e produzida no mundo inteiro. E uma arte que não é produzida pelos grupos elitistas, burgueses, aristocráticos, mas que tem sido criada por jovens e adultos que buscam uma identidade territorial, que buscam uma afirmação
no mundo que buscam uma comunicação através de inscrições, grafites, né, pichos, stencil e todas as outras formas de arte, pensando na arte de rua enquanto arte plástica, né? Esse foi a minha concentração e a concentração de pesquisa mais na questão do picho e do grafite. Também entrevistei uma figura muito importante do stencil, que é o Celso Ritai, mas o foco foi mais na pichação e no grafite. E, enfim, então comecei a considerar isso como uma arte de vertente mais importante no mundo, como algo que é uma estética periférica e que se manifesta como uma expressão de resistência urbana e artística. Frente a um tipo de sociedade mundializada, que é o tipo de sociedade que a gente vive. E aí, enfim, eu busquei analisar isso e as ressignificações, busquei entender do ponto de vista da desigualdade urbana, muito presente nos grandes centros, né? Então, como essa arte ela tá colocada frente a uma urbanização desigual, né? Uma ocupação territorial desigual, segmentada. E então essa é a recuperação que eu fui buscando fazer, quem são esses jovens e adultos frente a uma ocupação desigual urbana. E também eu busquei formas de, a partir das imagens que eu fui me deparando com nas pesquisas que eu fiz tanto em São Paulo, enfim, depois fiz na Califórnia, fiz passei por um processo, enfim, de doutoramento sanduíche e tal, consegui a bolsa de estudos e fui estudar na Califórnia e, enfim, então São Francisco e Los Angeles eu pesquisei também e também fui para Berlim, Lisboa, enfim, então tem alguns lugares de grande centro que eu fui podendo observar e a partir disso eu me deparei com imagens de murais e grafites que foram imagens ao longo do mundo que me mostraram facetas da decadência e da desumanização da vida nessa atual fase do capitalismo monopolista. Então eu fui selecionando fotografias que eu tirei ao longo da pesquisa, ou então, como eu conheci vários artistas, né, algumas imagens me foram cedidas, então fui selecionando essas imagens e a partir disso eu falei sobre temas que se impõem ao real contemporâneo, que são temas como a ansiedade, a depressão, a alienação, o racismo, a questão da luta feminista, a degradação ambiental, temas relativos à humanidade e à desumanidade hoje e na crise do capital. E são temas que me surgiram a partir das imagens desses grafites, desses murais. Então, eu fiz alguns ensaios, não só por uma reprodução da realidade, mas que pudessem também, coisas que também, ao deparar com elas, eu tinha, enfim, sentimentos e emoções e entraram nos meus poros de contemplação, de reflexão, de análise da sociedade. Então, foi essa minha busca na minha pesquisa de doutorado, ter essa, enfim, esse recorte da questão social que aparece a partir da arte, né? Como é que a arte urbana estimulou e demonstrou e expressou um presente, né? A realidade de um presente, um reflexo da realidade, né? Como diz o Lukács, um reflexo do real. Uhum. Maravilha. Ju, tem duas coisas que eu queria te perguntar aqui da sua fala. A primeira é, você falou bastante em similaridades entre os lugares que você passou. Eu queria saber se você identifica alguma coisa de singular nessa expressão artística no Brasil, né? Para além das similaridades que existem entre o Brasil e os outros lugares que você passou, o que você diria que tem aqui no Brasil que você só encontra aqui, que tem a ver com a nossa própria forma de pensar, de se expressar? E a segunda coisa é se você acha que a arte ela é um reflexo da sociedade ou, para além de ser só um reflexo, ela também
lança questões para além, né, da própria sociedade, nos coloca, nos busca mobilizar para outros lugares, para fora do que já existe, do já existente. Uhum. Bom, em relação ao Brasil, acho que assim, São Paulo, ela tem a maior expressão e concentração de artes plásticas do mundo. Então, já na década de 70 tinham várias grafias ordinárias, depois a gente tem um movimento de grafias também na democratização do país, e depois já na década de 80 tem o surgimento da pichação, que é algo totalmente específico à realidade brasileira. Tem mais de um atlas de grafite no mundo, sobre grafite no mundo, e aí em outras línguas, e a pichação ela aparece como um grafite brasileiro, né? Então ela tem essa característica do monocromatismo, em geral preto, tudo bem que tem algumas tintas foscas, prateadas, mas em geral é preto ou é uma cor só, e essas características da tag reta são predominantemente de São Paulo, depois se espraiam para outros lugares, né? No Rio de Janeiro, Brasília, tem bastante em Belo Horizonte, Uberlândia e tal. Mas é um movimento muito de São Paulo e que, enfim, tem questões controversas se tem relação com o hip hop, não tem. Mas, de qualquer forma, tem muita relação com o movimento punk, com o movimento e com essa afirmação territorial, né, de grupos. Já teve épocas de gangues, mas de grupos que buscam se afirmar na cidade, que conhecem a cidade mais do que ninguém e que subvertem aí a ordem da publicidade, que enquanto, sei lá, na década de 40 tinha aqueles letreiros enormes no topo dos prédios, né? Sei lá. E hoje, nos topos dos prédios, a gente tem pichações que duram, muitas vezes, sei lá, que nem o pichador Di, que é um pichador, tem uma pichação ali perto do Parque Dom Pedro, e ele já faleceu há muitos anos. E ali tá a pichação dele, a marca dele continua ali no topo de um prédio. Então tem essa reversão da lógica da divulgação da propaganda, né? Que é algo muito caro ao modo de produção, né? Na parte da circulação e do consumo tem a propaganda. Então a pichação se utiliza disso, que é muito interessante, sempre achei muito interessante. Então, isso é bem específico do real brasileiro, é uma expressão cultural que nasce nas periferias de São Paulo e que tem essa trajetória enfim, de enfrentar o status quo, por mais que nem sempre, e quase nem sempre, tenha essa decisão política muito clara, né? Essa consciência ou a consciência de classe, enfim. Mas tem aí um enfrentamento, né? Uma questão que eles acabam ocupando um espaço que é público e que tem que ser ocupado, mas também ocupam espaços que as pessoas não querem que se ocupe, mas como eles dizem, se o muro existe e está aí, segmentando, né, essas muralhas que segmentam e que não permitem que certas pessoas, que pobres, negros, não entrem em shoppings, em muralhas, em lugares, então eles vão lá e utilizam essas superfícies, essas muralhas como uma tela, né? Como uma superfície. Então, tanto a pichação quanto o rap, eles mantêm uma atitude de antagonismo em relação às classes dominantes muito clara. Nem sempre, enfim, tão conscientes, mas tem. E eu acho que isso é algo para ser destacado bem forte, né, na cidade de São Paulo, fundamentalmente, e aí no Brasil, né? É algo que diferencia, que é bem importante, assim. E no qual eu me debrucei uma boa parte desse movimento, né, de pesquisa. E aí, enfim, em relação a sua outra questão, eu acho que lembrando do filósofo do Lukács, mais uma vez eu já tinha falado, né, agora há pouco, mas Georg Lukács, o húngaro,
ele diz que as respostas humanas emocionais, elas estão vinculadas a um objetivo, né? E que os indivíduos reagem no interior diante de alternativas concretas, nessa relação entre a liberdade e a necessidade. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar que a criação artística, ela pode ser um descobrimento da vida, mas também o descobrimento da crítica da vida. Então, tanto, né, se deparar com a vida, mas também o processo da crítica da vida. Então, me parece que a arte, ela tem interesses práticos, mas ela, além disso, ela afeta toda a humanidade por inteira. Então, nas tendências históricas, a arte ela pode elevar o indivíduo para além do seu cotidiano, ela pode ser uma forma de conhecer a realidade, e ela pode ser uma forma de questionar a realidade e confrontar a realidade. Então, quando eu me deparei com esse estudo da arte urbana, aparece muito isso, né? Essa arte, essa experiência estética de arte urbana como uma causadora de impactos, né, sociais, porque ela está ali, ela está presente, e ela às vezes causa repulsa, né, e desagregação, mas ela é também uma referência frente ao indivíduo nesse tipo de sociedade. Então, eu acho que a arte ela tem uma dimensão de crítica social. Ela pode também ter essa dimensão de crítica social ou de uma dimensão de política, né? Então, ela tem a dimensão da felicidade, do prazer, ela tem a dimensão do gosto, do belo, do feio. A arte pode ter uma influência moral na sociedade, ou ela pode ter um questionamento ético da sociedade. Então, pode ser uma forma de vivenciar o mundo também. Então, e também ela é parte de uma reprodução do dia a dia, né, do cotidiano, enquanto uma forma de estar no mundo ou de questionar esse mundo. Então, eu acho que a cultura de rua, enquanto uma experiência de afirmação cultural, ela tem essa existência, essa permanência, ela tem uma função social de existência e permanência dentro de uma sociedade de extrema desigualdade social, né? No Brasil, absurdamente, e nos Estados Unidos também, que foram os dois países que eu mais pesquisei. Então, são dois países de muita desigualdade social. E o grafite, a pichação, ela aparece aí como uma função social de existência do ser, né? E tem essa permanência de existência. E, enfim, acho que é um pouco isso. Uhum. Você falou de 3 demandas que, de certa maneira, se ligam, que são a questão racial, a questão de classe e a questão de gênero, né? E que hoje em dia são, no Brasil, vem à tona, a gente teve aí acontecimentos recentes, né? O racismo é uma coisa que está em pauta, né? Agora voltou à pauta, talvez seja a questão mais importante para se pensar hoje em dia, né? Com a pandemia, a taxa de mortalidade que atinge os negros, né? E também a questão da violência contra a mulher tem aumentado muito, né? Com questão do isolamento social e a questão de classe também. Essas 3 demandas estão ligadas, né? Colocam em questão, né, o modo como a nossa sociedade se consolidou, se constituiu, né? Que você acha que esse tipo de manifestação de arte de rua, né, de uma arte popular, de uma cultura popular, torna isso mais visível para a sociedade, coloca em pauta essas questões? Como é que você vê essa relação dessa arte com essas demandas? Ótima pergunta, muito boa mesmo. Essa é uma questão das mais fundamentais para mim também nesse elo e nessa direção, que foi de pensar que essas expressões de rua e de arte de rua, elas são também uma forma de comunicação e de estratégia política, que não sempre estão direcionadas a isso, mas que podem ser e que nós devemos nos aglutinar e incorporar
mais essas estratégias, que é como tanto aconteceu contra a ditadura aqui, ou na Praça Tahrir, no Egito, em várias manifestações ao longo do mundo, a gente, né, pode ver na França, em 68, enfim, como algo que pode ser também uma propaganda política e pode se usar a arte a esse favor, né? E aí, a primeira questão do racismo, ele não é só uma questão cotidiana, né? Ele não é só uma discriminação cotidiana que não é velada, que é real, que é factual e que é agressiva e que acomete as populações pretas, negras no Brasil e nos Estados Unidos muito, né? O Brasil aí, o país com mais negros, né, fora do continente africano, um país de extrema desigualdade, em que o racismo ele é uma estratégia de dominação, uma estratégia de morte, uma estratégia dentro do neoliberalismo, da necropolítica, de empurrar para as margens, de militarizar, de incentivar o servilismo, de buscar a exploração máxima do trabalho, até que seja a crueldade máxima do assassinato de milhares de inocentes, né? João Vitor, João Pedro, George Floyd, Davi Nascimento, Ahmaud Arbery, Agatha, Jennifer, Cauã. E vidas negras importam. Miguel, presente. A gente tem que se esforçar no sentido de que a justiça seja feita, que a gente tenha igualdade, que a gente tenha certas estratégias como prioritárias. Então, me parece que, por exemplo, essa é uma estratégia prioritária. A gente tem várias questões sociais e de desigualdade que nos acometem a mais a uns do que a outros. Então, a questão do racismo é prioritária de aglutinar forças e, estando aí a arte de rua e comunicações de rua como aglutinadores de processo de consciência, de propagação de uma nova moral, de novas ideias, de proposições de um novo tipo de sociedade, que não tem como, é inadmissível o que a gente vive. E o que, né, enfim, digo a gente, não eu, branca privilegiada, mas, enfim, quanto a maioria das pessoas estão aí. Então, para mim, eu acho que o racismo, a questão da fome, que todo mundo podia estar se alimentando. Então, a questão da fome, a questão do racismo e a questão da desigualdade de gênero são as três questões mais fundamentais para mim hoje. E, claro, nesse momento, como é que podemos somar os esforços para que a justiça seja feita frente a esses crimes truculentos, que os responsabilizados, que sejam responsabilizados os agressores, os assassinos, as assassinas, né? E a gente precisa se juntar e potencializar um movimento de igualdade, né? Entre as raças, etnias e os gêneros. Esse trágico acontecimento dessa semana, ele escancara mais uma vez o recorte racista e classista que está exposto hoje e nas históricas reproduções perversas há 400 anos de práticas reacionárias, criminosas, né? Práticas passadas. Não é possível. Em 2020 a gente está vivendo isso. Não é possível, sabe? Em meio a uma pandemia em que se recomenda a dispensa de trabalhadoras domésticas remuneradas, né? Então, aos corpos negros é negada o fique em casa, né? A necropolítica, ela engendra a elite, a ignorante elite burguesa do Brasil, ignorante, essa elite branca burguesa brasileira é muito ignorante e é truculenta, é assassina, né? Então, esse é o racismo estrutural, é o reflexo da penalização da pobreza, né, do extermínio, do genocídio da população pobre e preta. Né, uma criança de 5 anos, gente. Enfim, quantas dentro das suas próprias casas. Também é algo que... E é no Brasil e é nos Estados Unidos.
tem as suas particularidades, mas são os negros que são os mais perseguidos, que são os mais confinados, que são sujeitos à violência policial, ao preconceito, à discriminação, ao estigma, né? Eu estava em Los Angeles à noite e aí, por acaso, eu me deparei com uma imagem. Eu vou te mandar a foto e aí depois você coloca junto com o vídeo desse grafite. Então, eu estava andando e vi uma imagem. God is watching you. Aí eu falei, estava escrito numa parede cinza. Eu falei, o que é isso? E eu fui olhar atrás dessa parede, tinha essa imagem, que é uma imagem com nazistas, com encapuzados, com fascistas, amarrando negros, policiais, é uma imagem também com a cara do Trump. E me deparei com essa, que foi um dos grafites mais fortes que eu vi. Numa noite, por acaso, vi isso, né? Vi esses dizeres e falei, peraí, tem mais alguma coisa. E do outro lado da parede era isso. Então, o subúrbio, ele se alastra e resiste. As vidas importam, as vidas negras importam, né? Tô aqui com a camiseta da Aretha Franklin, das maiores cantoras de todos os tempos. Quantas vozes, quantos filósofos. No meio disso, da pesquisa, acabei me deparando com a Dunayevska. Eu vou depois mandar o texto, a gente pode pôr na descrição, que fala da questão do imperialismo e do racismo. E também, enfim, né, como eu me deparei com esse mural, fui também atrás do Clóvis Moura e o Sérgio Vaz, ele fala, né, o quanto a periferia grita e ela une as pessoas, né, pelo amor, pela dor e pela cor. A penalização da pobreza e da cor, ela entra como um elemento de implementação do projeto neoliberal, que, como diz o Loic Wacquant, que é um sociólogo, ele tem algumas teses no texto Marginalidade, Etnicidade e Penalidade, e um outro texto muito bom que é 3 passos para uma antropologia histórica do neoliberalismo. Porque a gente tem algumas tendências que pensam a questão do neoliberalismo como a redução do Estado, né? A redução das forças do Estado, a redução das políticas públicas. Então, o que ele coloca? Que o neoliberalismo ele não é um projeto econômico, né? Mas um projeto político. E que implica não a destruição e o desmantelamento do Estado, mas sim uma reengenharia desse Estado, né? Então, a via da justiça criminal, então a polícia, os tribunais, o direito penal, a liberdade condicional, todas as bases judiciais, elas então entram como um componente desse Estado disciplinador. Com esse crescimento da ala penal, que aí já desde a década de 70, quando começa a implementação do neoliberalismo, a gente vê o boom do encarceramento em massa. Ambos os países com encarceramento em massa aí como algo de questão social presente. Então, esse crescimento da ala penal aumenta em todas as sociedades pós-industriais ocidentais e nas sociedades pós-ditatoriais na América Latina. Então, a Constituição e a penalização da pobreza, ela entra ela se torna fadada nesse estado de coisas, nesse modo de estrutural político, ela está fadada ao sistema prisional, ou à morte ao sistema prisional. Também a precarização do trabalho, né? Esse trabalho com a flexibilização do trabalho, das horas, né? A extenuação, essa semi-escravidão. A semi-escravidão principalmente dos imigrantes, né? E a isolamento dos idosos. Também mando depois uma imagem com essa questão, tem que é muito forte, que é esse lugar dos idosos, do não lugar dos idosos, né? O ensaio que eu fiz chama o não lugar, que é
daí não tem mais importância de trabalho como força produtiva, não tem essa importância mais de autoridade familiar, né? Um homem, uma mulher idosa, eles ficam ali excluídos, e agora, num momento de pandemia, não tem importância se morrer, né? Segundo esse crápula, que não é um burro, que é realmente um fascista que temos aí dirigindo esse país tão, de tanta riqueza, né, cultural e social. Então, esse aumento da população carcerária, e o aumento da violência e da repressão policial, ele é parte da estratégia política e da estratégia, né, de disciplinamento do neoliberalismo, né? Então, no universo carcerário, os encarcerários são quem? São os negros e os latinos nos Estados Unidos. 13% da população é negra nos Estados Unidos e 40% da população está presa, né? Em prisões seletivas, com péssimas condições e que não funcionam, né? Que não funcionam, além de encarcerar muita gente totalmente inocente. E os Estados Unidos, eles, né, 70% dos presos voltam ao sistema prisional. Porque, enfim, tem um projeto de desigualdade social que está em curso, que né, não é uma questão. E aí o projeto neoliberal, ele expressa essa naturalização, né, de que o criminoso, naturalização de um biotipo de criminoso, né, é uma questão criada frente para disciplinamento, enfim. Eu acho que o movimento hip hop e a pichação, eles entram como força, né, o movimento hip hop que ganha força aí na década de 70, numa mistura da diáspora africana, né, e que se espalha para o mundo, por mais que a pichação ela não necessariamente tenha essa vinculação com o hip hop, ela também tem a ver né, com afro-brasileiros, né? Ela surge e ela marca como posicionamento, principalmente hip hop mais estruturadamente, de antirracismo, um estruturamento de uma luta social, uma luta política, como algo, digamos, uma continuação aí dos movimentos pelos direitos civis de negros, que já vinha aí desde a década de 60, né? Enfim, tem essa influência do Malcolm, tem a influência do Martin Luther King, e ela vem aí como uma expressão de resistência e de luta por direitos sociais, por equiparações históricas, por igualdade racial. Então, é um movimento que ele é constituído de muita linguagem política, que tem a expressão da arte plástica, da dança e do rap, e que usa a comunicação como uma forma de provocar as pessoas e fazer pensar, né? E a gente também tem aqui no rap nacional muitas letras que comunicam a realidade das favelas, que comunicam a violência, a desintegração social, a segregação de guetos. Então, um pouco... isso, assim, aparece como uma ação potente que cresceu muito, que depois, enfim, tem outros desdobramentos de ir para o mainstream, mas que ainda hoje permanece como uma certa forma de artivismo, né? A arte aí como uma vinculação do ativismo, que é super importante, mas que é uma forma de se agregar, que eu acho que é isso, a gente agregar as formas de comunicação de arte como estratégias políticas. Em si não basta, mas se agregar os movimentos de reivindicação de ação por direitos sociais, por igualdade de gênero e racial é fundamental. Então, acho que é esse o olhar que eu busquei para a arte de rua, né? Pensar como uma forma de estratégia mesmo, de comunicação e uma estratégia de reivindicação política social. Uhum. Ju, uma última pergunta para te fazer. Diante desse cenário que você traçou, né, que é um cenário que envolve
o mundo como um todo, né, no período atual do capitalismo e de maneira mais aguda os países de capitalismo periférico, né, como é o nosso, como que você vê os caminhos possíveis, se a arte poderia apontar para alguns desses caminhos de superação dessa condição? Então, Caio, até então o que eu tenho visto é que pelo menos essa arte de rua, ela tem apontado caminhos ela tem apontado para o que é, né? Sei lá, se a gente for lembrar do muralismo mexicano, né? Aqueles murais gigantes, tinham um apontamento de reflexão histórica das comunidades, da importância, né, da construção cultural, enfim, do México, mas apontavam caminhos futuros possíveis, né? Os murais tinham um fundamento de apontar caminhos. O que tem hoje é muito apontamento do presente, constatação do presente, o que está acontecendo, isso é muito claro. E não tenho visto muito, mas eu acho que pode ser um caminho de apontar o futuro, né? O que se tem até hoje é isso, que vi grandes telas falando, né? Olha essa senhora com um cofrinho na mão, uma senhora encurvada, contando moedinha. Essa tela do imperialismo fascista com Ku Klux, ou uma tela mostrando uma criança com fome, né? Do Paulo Ito, que ficou super famosa na época da Copa no Brasil. Então, são imagens que refletem o real, que causam, né, e que têm uma qualidade artística também, de técnica e tal, mas que demonstram o presente. Então, mas o que se pode é pensar que é um potencial para se mostrar o futuro. Mas que hoje, né, enfim, tudo que eu pesquisei até então é muito mostrando o presente. Mas é um potencial de ferramenta de se mostrar o futuro, possibilidades de futuro, porque tem-se possibilidades do futuro, né? É muito fácil chegar e falar, então tá, então volta o Estado, né, brasileiro. Volta a trabalhar, tem que voltar a trabalhar porque as pessoas estão passando fome. Mas assim, né, atraso nos pagamentos do auxílio emergencial, um auxílio emergencial que o presidente propôs R$ 200, depois se aumentou para R$ 600, que é super pouco já, né? Então, por que que esse dinheiro, né, que vem da própria população não pode estar sendo, né, voltado para isso? Por que que a gente não taxa as grandes fortunas, né? Por que que a gente não começa a taxar as heranças, as grandes fortunas e redistribui isso para quem mais precisa? Por que que os imóveis desocupados em São Paulo, sem função social alguma, não são ocupados por população em situação de rua, que estão aí agora, à mercê, já estavam em sofrimento, né, expostos a frio e a tantas questões de violência, e agora expostos a uma questão sanitária. Então, por quê? Então eu acho que a gente tem caminhos possíveis, e claro, a arte pode demonstrar isso, a gente pode escrever na rua e ter mais telas com essas questões, né? Apontar para possíveis, não sei se soluções, mas possíveis caminhos que nem são exatamente uma revolução social, mas que são coisas que são super possíveis, não é utópico, é super possível, né? São aí medidas super. Ou toda a questão do. Vamos taxar as grandes fortunas e já começa a construir hospital e começa a comprar equipamentos de saúde, vamos ampliar esse SUS, que é um dos sistemas únicos de saúde do mundo, não tem essa experiência, tem poucos lugares, é um dos melhores sistemas de saúde que já desde outros governos vem sido negligenciado e com redução de orçamento. Então, mas é isso, penso que a arte pode não estar fazendo tanto isso, mas que deveria, não pode, não sei se está no dever ou no poder, é potência, é isso que me chama a atenção, que é potência. Maravilha.
Juliana Abramides, foi muito bom conversar com você. E se você quiser encerrar, falar um pouco também da sua produção, que eu sei que você também é artista. Então, menino, tô aí enfrentando essa luz e sombra dentro de mim e produzi agora na quarentena, fiz 3 canções novas. Então, tô buscando aí entrar mais nesse lugar aí, que é um lugar que me traz alegria, um lugar que me traz felicidade, conforto subjetivo, que é a questão da arte. Então, tenho estado muito, nesse momento, vinculada à música, à criação de canções, em português e inglês, enfim. E é uma forma de expressar que me alegra, que eu vou dar sequência. Então, eu tenho esse lado, o lado acadêmico, Juliana Abramides, e tem o lado artístico aí que está despontando, que é o Juliana Chai. Vou dar vazão a essa persona. Maravilha. E você também é um grande músico, a gente já pôde fazer serenata juntos, né? Eu Grande gosto. violonista. Gosto muito do violão. Tá ali atrás, inclusive. Eu deixo ele sempre ali me acompanhando. Muito boa companhia. Maravilha. Então é isso. Gostei muito de conversar com você. Depois me manda, assim, essas coisas que você citou aí pra gente colocar, fazer uma montagem com essas imagens e também os textos a gente deixa na descrição. Sim. E vamos continuar aí em contato, né? Falando, conversando. Que essa conversa tenha outras depois como essa. E é isso. Então, quem assistiu a gente aqui também agradeço. Fiquem ligados